Olá, sou Ana Carla Souza Ribeiro, estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a reprodução humana. A reprodução humana é um processo bastante complexo, que para acontecer naturalmente depende de uma série de fatores que envolvem tanto o organismo feminino quanto o organismo masculino. Seu modo natural de ocorrência é por meio da relação sexual, embora existam diversas situações em que os casais não conseguem engravidar. Agora eu vou falar um pouquinho, porque não tem como a gente falar sobre a reprodução humana sem falar sobre os sistemas reprodutores masculino e o feminino. Eu vou falar um pouquinho a respeito do sistema reprodutor masculino. É o sistema responsável pela produção dos gametas masculinos, tal como a maturação e introdução destes no aparelho reprodutor feminino. Como processos fisiológicos relacionados a essas funções, há a produção de hormônios e do sêmen. Sua função está intimamente relacionada à evolução dos sistemas de acasalamento em primatas e ao conflito sexual entre o macho e fêmea. Existem 3 formas de se dividirem os órgãos do sistema genital masculino: anatomicamente, funcionalmente ou embriologicamente. A divisão anatômica compreende uma parte externa e uma parte interna. Na parte externa está o pênis e o escroto, tal como as camadas do testículo. A parte interna compreende as vias espermáticas, as glândulas acessórias e os testículos. É formado por diversos órgãos: os testículos, os epidêmios, os ductos diferentes, as glândulas seminais, a próstata, o ducto ejaculatório e o pênis. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é o sistema responsável pela reprodução humana. Ele cumpre diversos papéis importantes. Produz os gametas femininos, que são os óvulos, fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permite a implantação do embrião, oferece ao embrião condições para seu desenvolvimento, executa atividades motoras suficientes para expelir um novo ser quando ele completa sua formação. O sistema reprodutor feminino é formado pelos seguintes órgãos: ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Eu vou passar agora para 2 vídeos, um sobre o sistema reprodutor masculino e outro sobre o sistema reprodutor feminino, que vai explicar mais detalhadamente. Depois eu vou colocar uma pequena animação para falar sobre a reprodução humana mesmo, como ela ocorre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre o sistema reprodutor ou genital masculino. O sistema reprodutor masculino é o sistema responsável por gerar células sexuais masculinas ou gametas masculinos. Além disso, ele também é um sistema que é responsável por introduzir esses gametas no sistema reprodutor feminino. A gente já tem uma aula aqui no canal sobre o sistema reprodutor feminino e eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Os órgãos responsáveis pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, são os testículos. Os testículos são órgãos pares, arredondados e que ficam localizados dentro de uma bolsa chamada escroto. Cada testículo é composto por 2 partes. Uma dessas partes contém os túbulos seminíferos, que são os locais onde acontece a espermatogênese, a formação de novos espermatozoides. Os túbulos seminíferos preenchem aí a maior parte dos testículos, sendo que eles representam cerca de 90% do peso do testículo. A outra parte dos testículos é composta pelo tecido intersticial, que é uma rede fina de tecido conjuntivo e que contém as células de Leydig, que são células responsáveis pela produção do hormônio testosterona. Então, os testículos são órgãos que, além da função da espermatogênese,
também possuem uma função endócrina de produção de testosterona. Depois dos testículos, locais onde os espermatozoides são produzidos, o sistema reprodutor masculino possui vias que conduzem esses espermatozoides. Essas vias são chamadas de vias condutoras de gametas ou vias espermáticas. Fazem parte dessas vias o epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. O epidídimo é uma estrutura espiralada que recebe os espermatozoides e as secreções tubulares. No epidídimo acontecem a maturação dos espermatozoides, além do seu armazenamento entre as ejaculações. Já o ducto deferente é a estrutura responsável por conduzir esses espermatozoides do epidídimo até o interior aí da cavidade pélvica. No caminho do ducto deferente, duas glândulas seminais ou vesículas seminais vão adicionar a esses espermatozoides algumas secreções importantes para sua nutrição e proteção. A partir desse ponto, o ducto deferente se torna então o ducto ejaculatório, uma porção curta de aproximadamente 2 centímetros que entra na próstata e logo se une à parte prostática da uretra que estava vindo da bexiga. Nesse caminho, então, a próstata vai adicionando secreções aí naquele conteúdo junto com os espermatozoides e essa secreção passa da próstata para a uretra prostática através de poros aí na parede da uretra. A partir daí, com toda essa mistura, esse líquido então se torna um líquido conhecido como sêmen. Reparem então que chega um momento em que o sistema reprodutor, as vias de condução do sistema reprodutor, elas se unem com as vias do sistema urinário, já que o caminho final aí do sêmen é a uretra, que também é o percurso da urina que vem da bexiga. Além das glândulas seminais e da própria próstata, existem outras duas glândulas chamadas glândulas bulbouretrais. Essas glândulas produzem uma secreção durante a excitação sexual que lubrifica o interior da uretra e também a extremidade do pênis. Por último, o sistema reprodutor masculino possui mais um órgão externo. Um dos órgãos externos é o escroto, que eu já comentei com vocês. O outro órgão externo é o pênis, que é o órgão de cópula, que vai ser introduzido no aparelho genital feminino durante a relação sexual e ser responsável por passar para a mulher os gametas masculinos. Revisando então, o sistema reprodutor ou genital masculino é o sistema responsável por gerar os gametas masculinos e introduzir esses gametas no sistema reprodutor feminino. São os túbulos seminíferos dos testículos que realizam a espermatogênese. Além da formação de novos espermatozoides, os testículos também são responsáveis por produzir um hormônio chamado testosterona. As células que produzem a testosterona nos testículos são chamadas células de Leydig. As vias condutoras dos gametas são o epidídimo, que armazena e amadurece os espermatozoides, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. No caminho dessas vias, algumas glândulas contribuem para a formação do sêmen. Essas glândulas são a próstata, as glândulas seminais e as glândulas bulbouretrais. Os órgãos externos do sistema reprodutor masculino são o escroto, uma bolsa que aloja os testículos, e o pênis, que é o órgão de cópula. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo. Se você tem interesse por mais aulas de anatomia e fisiologia, seja bem-vindo para se inscrever no canal. E eu vou deixar aqui embaixo também o link para o meu site, onde você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o sistema genital feminino.
Na aula de hoje, a gente vai conhecer quais são os órgãos que fazem parte do sistema genital feminino. Esses órgãos estão divididos em dois grupos, nos órgãos internos e nos órgãos externos. A gente vai começar pelos órgãos internos do sistema genital feminino. Fazem parte dos órgãos internos, então, os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Os ovários são órgãos pares, então as mulheres possuem 2 ovários, o ovário direito e o ovário esquerdo. Neles se desenvolvem os oócitos, que são os gametas ou células germinativas femininas. Os ovários também têm uma importante função endócrina e são responsáveis por produzir hormônios sexuais. Depois dos ovários, nós temos as tubas uterinas, antigamente conhecidas como trompas de Falópio. As tubas uterinas também são 2, a tuba direita e a tuba esquerda. São elas que conduzem os oócitos liberados mensalmente pelo ovário até o interior da cavidade uterina. Nas tubas uterinas também ocorre a fertilização e em condições normais, em condições habituais. As tubas são divididas em regiões. Nós temos as fímbrias, que são essas franjinhas que ficam próximas ao ovário, o infundíbulo, que é a parte mais distal da tuba, a ampola, que é a parte mais longa, e o istmo, que é uma região mais estreita e mais próxima ao útero. O útero, por sua vez, é um órgão muscular, oco, e é nele que se desenvolve o embrião e o feto. Os 2/3 superiores do útero são chamados de corpo do útero. O corpo do útero inclui o fundo do útero, que é essa parte superior mais arredondada. Já o istmo do útero é uma região bem curtinha, de aproximadamente 1 centímetro de comprimento, e que faz essa transição entre o corpo do útero e o colo do útero, que é a porção mais inferior do útero. O colo do útero possui ou termina aí no ósteo do útero, que é a abertura de saída ou de entrada do órgão. Além de ser dividido em regiões, corpo, istmo e colo, o útero é formado por 3 camadas concêntricas. De dentro para fora, ele é formado pelo endométrio, pelo miométrio e pelo perimétrio. O endométrio é uma camada mucosa interna e que participa do ciclo menstrual, sendo que a sua estrutura sofre modificações em cada etapa do ciclo. O miométrio é a camada intermediária e ele é formado por músculo liso. Tem um papel super importante na expulsão do feto durante o trabalho de parto, e as contrações do miométrio no período menstrual podem provocar cólicas menstruais. Por último, nós temos o perimétrio, que é uma camada serosa que está localizada mais externamente. O último órgão interno é a vagina, que é um tubo muscular que se estende do colo do útero até o ósteo da vagina, a abertura da vagina. Já os órgãos externos são chamados de vulva ou pudendo feminino. Fazem parte das estruturas externas o monte do púbis, os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. O monte do púbis é a região que fica localizada à frente da sínfise púbica, onde existem os pelos pubianos, e nessa região também se concentra uma grande quantidade de tecido adiposo. Os grandes lábios também são chamados de lábios maiores do pudendo. Eles são pregas cutâneas mais laterais e que servem de proteção indireta para o ósteo da uretra, para a abertura da uretra, para o clitóris e para a vagina. Os pequenos lábios também são chamados de lábios menores do pudendo, e eles são pregas mais mediais que circundam o vestíbulo da vagina, que é o local onde se abrem o ósteo externo da uretra, o ósteo da vagina e os ductos das glândulas vestibulares. As glândulas vestibulares secretam um muco para lubrificação durante a estação sexual. No ósteo da vagina, geralmente em mulheres virgens, existe uma prega fina que tampa, que oclui parcialmente o ósteo da vagina. Essa prega é chamada ímen.
E por último, fazendo parte das estruturas externas, nós temos o clitóris. O clitóris é um órgão erétil e que está localizado no encontro anterior dos lábios menores. Ele é uma região com muitas terminações sensitivas e ele atua apenas como órgão de excitação sexual. Vocês vão encontrar também nos livros didáticos, quando se fala do aparelho reprodutor feminino, as mamas, porque elas também são consideradas como parte do aparelho reprodutor. Revisando então, os órgãos genitais femininos são divididos em órgãos internos e órgãos externos. Fazem parte dos órgãos internos os ovários, importantes para o desenvolvimento dos gametas e para a produção de hormônios sexuais. As tubas uterinas, que conduzem os oócitos até a cavidade uterina e também onde ocorre a fertilização. O útero, que desenvolve o embrião e o feto no caso da fecundação e que possui 3 camadas concêntricas, o endométrio, o miométrio e o perimétrio, e a vagina, que é um tubo muscular que se estende do colo do útero até o ósteo da vagina, a abertura da vagina. Os órgãos genitais externos femininos são chamados de vulva ou pudendo feminino. Fazem parte do pudendo feminino o monte do púbis, que contém os pelos pubianos, os grandes lábios, que são pregas mais laterais com uma função indireta de proteção, os pequenos lábios, que são pregas mediais e que circundam o vestíbulo da vagina, e o clitóris, um órgão erétil que contém muitas terminações sensitivas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula! Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou. Ainda bem que meu motor de navegação funciona. O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Bom,
Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.